Na véspera do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Dorival Júnior resolveu jogar gasolina no fogo e escancarou uma confiança que beira a arrogância. Sem qualquer preocupação em aliviar o discurso, o treinador do Corinthians deixou claro que, para ele, o Vasco não representa ameaça real e chega a esse confronto muito mais por acaso do que por força própria. Dorival iniciou detonando a postura do Vasco em jogos grandes, afirmando que o clube carioca até cria expectativa fora de campo, mas costuma se encolher quando a bola rola em ambientes hostis. Segundo ele, a Neoquímica Arena não é palco para time inseguro e que vive mais de passado do que de presente. Para o treinador, existe uma diferença enorme entre Corinthians e Vasco quando o assunto é camisa pesada. Dorival afirmou que o Timão cresceu aprendendo a decidir títulos, enquanto o Vasco, nos últimos anos, se acostumou mais a sobreviver do que a dominar confrontos decisivos. Em tom ainda mais provocativo, Dorival disse que o Vasco vai sentir o jogo antes mesmo do apito inicial. Segundo ele, o aquecimento, o barulho da torcida e a pressão externa já serão suficientes para deixar os jogadores vascaínos desconfortáveis. O técnico deixou claro que o Corinthians entra em campo com a missão de não dar esperança alguma ao adversário. Para Dorival, semifinal não é lugar de respeito excessivo, e sim de imposição total, algo que ele garante que o Vasco não consegue suportar. Dorival afirmou que o elenco corintiano está preparado física e mentalmente para atropelar. Segundo ele, enquanto o Vasco tenta se organizar defensivamente, o Corinthians vai atacar em ondas, sufocando e empurrando o rival para dentro da própria área. O treinador não economizou palavras ao dizer que o Vasco sente o peso da pressão. Para ele, basta o Corinthians marcar cedo para que o time carioca se perca emocionalmente e comece a errar fundamentos simples. Dorival também ironizou a ideia de equilíbrio no confronto. Segundo ele, falar em igualdade é desconhecer o momento dos clubes, já que o Corinthians vive uma fase de crescimento, enquanto o Vasco ainda busca identidade. Na visão do comandante alvinegro, a torcida terá papel decisivo em transformar o jogo em um massacre psicológico. Dorival afirmou que a arquibancada vai empurrar tanto que o Vasco não vai conseguir trocar 3 passes seguidos. Ele ressaltou que o Corinthians não pode se contentar com vitória mínima. Para Dorival, o objetivo é construir um placar largo, que praticamente elimine o Vasco ainda no jogo de ida. Dorival afirmou que respeita a história do Vasco, mas deixou claro que história não entra em campo. Segundo ele, quem vive de passado sofre no presente, principalmente em competições de alto nível. O treinador destacou que seus jogadores sabem exatamente onde pisam. Para ele, a Neoquímica Arena virou um símbolo de imposição, onde adversários já entram derrotados mentalmente. Dorival voltou a cutucar dizendo que o Vasco vai jogar acuado, esperando uma bola parada ou um erro improvável. Segundo ele, esse tipo de postura é típica de quem sabe que é inferior. Ele afirmou que o Corinthians vai ditar o ritmo do jogo do início ao fim, sem permitir que o Vasco respire ou se sinta confortável em nenhum momento da partida. Na avaliação de Dorival, o Vasco não tem elenco para sustentar intensidade por 90 minutos. Segundo ele, a diferença física e tática vai aparecer com o passar do tempo. O técnico ainda provocou dizendo que o Vasco se ilude com campanhas pontuais, mas que em semifinal o nível de exigência sobe, e nem todos conseguem acompanhar. Dorival afirmou que o Corinthians entra em campo com mentalidade de campeão. Para ele, essa diferença de ambição separa quem disputa título de quem apenas participa. Ele deixou claro que não quer administrar resultado. Segundo Dorival, administrar é para quem tem medo, e o Corinthians não vai jogar com medo do Vasco. O treinador reforçou que cada dividida será tratada como final. Para ele, o Vasco não está preparado para um jogo tão intenso e físico. Dorival afirmou que o Corinthians vai pressionar alto, tirar espaços e obrigar o Vasco a rifar a bola, algo que expõe ainda mais as limitações do adversário. Em tom duro, ele disse que o Vasco costuma crescer apenas no discurso pré-jogo. Segundo Dorival, quando a bola rola, a realidade aparece rapidamente. O treinador também destacou que seu elenco tem jogadores acostumados a decidir. Para ele, o Vasco carece de líderes capazes de segurar a pressão quando tudo aperta. Dorival afirmou que o primeiro gol será decisivo. Segundo ele, após isso, o Vasco tende a se desorganizar completamente.
Ele voltou a dizer que a torcida do Corinthians será implacável. Para Dorival, não haverá espaço para o Vasco se sentir em casa ou confortável. O treinador afirmou que o Timão vai transformar o jogo em um teste de sobrevivência. Quem não estiver preparado, será engolido. Dorival disse que o Corinthians quer deixar uma mensagem clara para o Brasil: o título passa por São Paulo. Ele destacou que semifinais não se jogam, se impõem. E, segundo ele, o Vasco não sabe impor respeito fora de casa. O técnico afirmou que o Corinthians não vai diminuir o ritmo mesmo com vantagem no placar. Dorival provocou dizendo que o Vasco já entra pensando em não perder de muito, e não em vencer. Ele reforçou que o Timão tem plano, estratégia e confiança total na execução. Para Dorival, o Vasco vai sentir o peso da pressão coletiva, algo que não se resolve apenas com vontade. O treinador afirmou que o Corinthians vai dominar posse, território e emocional do jogo. Segundo ele, o Vasco será empurrado para trás naturalmente, sem reação. Dorival disse que não vê o Vasco preparado para um ambiente tão hostil. Ele voltou a afirmar que a diferença entre os clubes é mentalidade vencedora. Dorival garantiu que o Corinthians vai tratar o jogo como decisão antecipada. Ele afirmou que não quer deixar dúvidas para o segundo confronto. Segundo Dorival, quanto maior o placar, maior a confiança para o título. O treinador disse que o Vasco vai sair de campo sabendo que foi dominado. Ele afirmou que o Corinthians quer humilhar esportivamente, dentro das 4 linhas. Dorival destacou que a Copa do Brasil exige coragem, algo que ele não vê no adversário. O técnico reforçou que o Timão está pronto para dar espetáculo. Ele disse que o Vasco será apenas mais um obstáculo superado. Dorival afirmou que o Corinthians vai engolir o Vasco na intensidade. Para ele, essa semifinal começa e praticamente termina hoje. O treinador encerrou dizendo que o Corinthians entra para fazer história. E, segundo Dorival Júnior, quando o apito final soar, ficará claro quem é gigante e quem apenas tentou competir. Dorival Júnior voltou a subir o tom e resolveu mirar diretamente em Fernando Diniz, afirmando que o treinador do Vasco inventa demais e acaba prejudicando o próprio time. Segundo Dorival, essa mania de querer ser diferente a todo momento transforma o Vasco em uma equipe confusa, sem objetividade e que joga mais para cumprir ideias do treinador do que para vencer jogos grandes. Em sua crítica, Dorival disse que Diniz complica o que é simples e insiste em modelos que não funcionam sob pressão. Para ele, semifinal de Copa do Brasil não é laboratório de experiências, muito menos palco para invenções mirabolantes que deixam o time exposto e vulnerável contra um adversário forte. O treinador do Corinthians foi ainda mais duro ao afirmar que o Vasco joga um futebol feio de se ver. Segundo Dorival, é um time que troca passes sem agressividade, roda a bola sem machucar e não assusta ninguém quando precisa propor o jogo. Dorival ironizou dizendo que o Vasco parece mais preocupado em manter uma ideia estética do que em ser competitivo. Para ele, futebol bonito sem resultado vira discurso vazio, principalmente em jogos decisivos como uma semifinal. Na visão de Dorival, o time vascaíno sofre justamente por não ter objetividade. Ele afirmou que o Vasco até fica com a bola, mas não sabe o que fazer com ela, tornando o jogo previsível, lento e fácil de ser neutralizado. O comandante alvinegro ainda disse que essa obsessão de Diniz por controle excessivo deixa o time engessado. Segundo ele, quando a pressão aumenta, o Vasco não sabe reagir, erra passes curtos e se complica sozinho. Dorival afirmou que o Corinthians vai explorar exatamente isso, a teimosia do adversário em sair jogando de qualquer jeito. Para ele, basta apertar a marcação que o Vasco entrega chances claras, mostrando fragilidade emocional e técnica. Ele também destacou que o futebol do Vasco não empolga nem a própria torcida. Segundo Dorival, é um time que não agride, não impõe medo e não muda o ritmo do jogo, algo inadmissível em uma semifinal. O treinador do Corinthians foi direto ao dizer que prefere um time intenso e competitivo a um time bonitinho e inofensivo. Para Dorival, o Vasco tenta parecer moderno, mas acaba sendo previsível e ineficaz. Encerrando, Dorival afirmou que Diniz pode até ter boas ideias no papel, mas que dentro de campo o Vasco mostra um futebol feio, travado e sem alma, algo que, segundo ele, será facilmente engolido por um Corinthians mais simples, mais forte e muito mais decisivo. Apresentamos notícias do Vasco diariamente.
Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!